Muito bom dia, meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao canal Foco Analítico. Eu quero mostrar para você como você consegue se conectar ao Yahoo Finanças para poder acompanhar a movimentação do mercado de ações. Então, se você gosta de investimentos ou gosta de acompanhar o mercado financeiro, esse vídeo é para você. Veja na tela, eu tenho esse dashboard criado aqui, né? Que está conectado diretamente com o Yahoo Finanças. Então, todo dia eu consigo vir aqui, atualizar os dados, ele vai lá, busca os dados para mim na web, traz os dados para cá e faz essa atualização automaticamente. Então, eu vou mostrar como você consegue fazer isso através da utilização de parâmetros e funções dentro do Power Query. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, não se esquece de clicar aqui embaixo, ativar as notificações, dar aquele like para dar aquela força para a gente e deixar os seus comentários aqui para poder ajudar o nosso conteúdo a chegar a maior número de pessoas. Vamos lá? Então, vamos lá, vamos desvendar esse mistério juntos, como é que a gente faz isso de forma dinâmica, né? Conectar o Yahoo Finanças dentro do Power BI. Só tomar um cuidado de seguir o passo a passo que eu estou te mostrando direitinho, né? Como tudo na vida, tem várias formas de fazer a mesma coisa, mas esse passo a passo é importante, porque se você pular uma etapa ou fizer um pouco diferente, lá na frente pode dar alguma diferença, algum erro, e aí você não consegue entender o que está acontecendo. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui vai ser puxar uma lista de ações que nós vamos querer acompanhar. Então isso pode ser lá um arquivo Excel no seu computador, a lista de ações lá que você acompanha dos seus investimentos, por exemplo. Então eu tenho aqui um arquivo no meu computador, eu vou importar dados do Excel aqui, eu criei uma tabelinha bem simples chamada Empresas Ibovespa. E eu tenho essa tabelinha simples aqui, eu puxei aqui 5, 6 ações da bolsa só para a gente fazer o exercício, né? Lembra que é importante para as ações brasileiras você adicionar esse ponto SA no final, é assim que o Yahoo funciona, né? Então você tem que adicionar isso lá no Excel, manualmente, como for, o ponto SA no final para ele poder entender. Então eu vou adicionar essa tabela aqui, em vez de clicar em carregar, eu vou clicar aqui em transformar dados, para ele abrir lá o meu Power Query, e praticamente tudo a gente vai fazer aqui dentro do Power Query. Então eu importei essa tabela aqui, eu vou mudar o nome dela aqui, né? Vou chamar aqui de ações, tá? Que eu vou acompanhar. A segunda coisa que eu vou fazer agora, eu vou criar dois parâmetros. Tá? Então, para que serve um parâmetro no Power BI? Lembra lá o link que nós puxamos lá do Yahoo Finanças? E tem lá o nomezinho da ação, nesse caso aqui, ó, vamos usar por exemplo aqui, azul4.sa. Então eu quero que o Power BI faça isso de forma dinâmica no meu link. Mude lá, em vez de azul 4, o próximo vai ser Petrobras, o próximo vai ser Arezzo, o próximo vai ser Açaí. Então, como é um valor dinâmico, nós precisamos criar um parâmetro para dizer Power BI que aquele conjunto de caracteres ali é um parâmetro, vai mudar, né, conforme a minha lista aqui. Então, para criar um parâmetro, vou clicar aqui, ó, gerenciar parâmetros, novo parâmetro. Então, para o meu exercício, eu vou precisar criar dois parâmetros. Um para o nome da empresa e um para a data de hoje. Lembra que nesse exercício a gente decidiu ficar com a data inicial, lá 2018, fixa. Né? Não vai mudar. A gente poderia fazer dinâmico também. Mas aqui vai ter dois parâmetros, o nome da empresa e a data de hoje. Então eu vou criar o primeiro parâmetro aqui, que é empresa. Tá? Por aqui, ó, ticker da empresa .sa, para lembrar que tem que ter o SA no final lá. Isso aqui é só uma descrição que não para ajudar o usuário, né? Eu vou mudar isso aqui para um formato texto e o valor atual eu vou dar aqui azul4.sa e vou dar uma pausa para te explicar. Então, o formato tipo texto é importante, mesmo para o número a gente vai dar um formato texto, porque como esse parâmetro vai entrar lá no meu linkzinho web, aquele link web é um texto. Então, mesmo se eu enfiar um número lá dentro, ele tem que entender aquilo ali como texto para poder fazer, para poder entender e conversar entre si. E o valor atual, como é um parâmetro, tem que ter um valor inicial. Esse valor vai mudar, mas para esse exercício aqui eu estou colocando azul SA. Não importa se eu colocar Petro 4, enfim, estou colocando azul 4.sa. Dou um OK. Ele criou um parâmetrozinho aqui do meu lado esquerdo. Ó. Vou criar um novo parâmetro agora. Vou chamar aqui de hoje. Tá? Data de hoje no formato Epoch. Epoch, né? De novo, qual que é o tipo? Não é data, é formato, é tipo texto. Mesmo é um número lá, aquele número grandão que a gente não sabe como é que calcula, é um formato tipo texto, tá bom? E qual é o valor atual? Eu vou puxar a data de hoje. Eu vou abrir lá minha página web, ó, e vou puxar aqui esse valor aqui atual de hoje, ó, 168, vou copiar, vou voltar lá no meu Power Query e vou dar um colar aqui. Tá? Esse valor atual não importa tanto, tá? Ele tem que, claro, tá no formato lá que você vai puxar depois, mas esse valor vai ser dinâmico, ele vai mudar, né? Vou dar um OK.
Então pronto, criamos primeiro a lista de ações, os dois parâmetros que nós vamos utilizar aqui. Tá? A terceira coisa que eu preciso criar é uma tabela com a data de hoje, né? Nesse formato época. Esses parâmetros são os dinâmicos, mas eu preciso criar a conexão para ir lá e todo dia puxar qual que é o valor da data de hoje. Então, para isso, eu vou naquele site que eu ensinei vocês lá, ó, esse Epoch Converter, eu vou deixar o link aqui embaixo, porque nessa página inicial ele sempre mostra a data inicial para mim, a data de hoje, desculpa, nesse formato. Então, eu vou copiar esse link aqui, vou lá no meu Power Query, clicar em nova fonte de dados, fonte web, vou digitar o link aqui, ó, e dar um OK. E aí veja que ele abriu essa página HTML, né? Se você for navegar aqui nas colunas que ele está puxando tudo lá, está mostrando tudo lá da página web, mesmo, menos aquele número que eu quero, né? Então, para encontrar aquele número dentro da página web, eu vou ajudar o Power BI. Eu vou clicar nessa opção aqui embaixo, ó, adicionar a tabela usando exemplos. E ele mostra para mim aqui um previewzinho da página web, que número que eu quero? Eu quero esse 168, Então eu vou clicar nessa célula que ele deu aqui, ó, e vou começar a digitar para ajudar o Power BI a saber o que eu estou querendo. Então eu quero aqui, ó, 168, ó, ele já puxou, ó, tá vendo? É esse número que eu quero puxar daquela página. Selecionei, vou dar um OK aqui embaixo, ó. Agora ele sabe que informação eu quero extrair daquela página web. Então, considerando que o desenvolvedor da página lá não altere a posição, a página HTML, ele vai trazer certinho. Então aqui, a tabela 8, ele criou essa tabela personalizada aqui, não se importa tanto com o que está mostrando do lado direito aqui, a gente sabe que ele puxou o que eu quero e dou um OK. Olha lá, então ele trouxe uma tabela com um valor somente, uma célula, que é só a única informação que eu preciso daquela página, o que, que é? É a data de hoje nesse formato época, é tudo que eu preciso. Então eu vou só renomear aqui, né, só para diferenciar do nosso parâmetro lá. Vou mudar essa coluna aqui para hoje, agora eu sei. Então criamos 4 coisas lá, está aumentando a lista de coisas que nós criamos ali. O que eu preciso agora é criar a conexão para o Yahoo Finanças. Então agora eu vou extrair aquela informação que eu quero e vou adicionar os parâmetros dentro do meu link lá. Então eu vou voltar lá no meu Yahoo Finanças. Ó. Cadê minha página de Yahoo Finanças? Aqui, ó. Vou lá no meu Yahoo Finanças, né? Já está aqui o período selecionado, preço diário, vou clicar com o botão direito em download, ó, copiar link. É isso que eu quero. Então eu vou voltar lá no meu Power Query, ó, vou criar agora essa conexão para cá. Tá? Então, nova fonte, web. E agora o que eu vou fazer? Em vez de ser um link fixo, eu vou inserir os parâmetros lá. Então, eu vou clicar nessa opção aqui, avançada. Tá? Vou copiar o link aqui na primeira linha. Ó. E o que você vai fazer? Você vai fatiar esse link em várias partes. Primeiro, a parte estática, que nunca vai mudar. Você vai adicionar o parâmetrozinho da empresa. Depois, mais um trechinho estático, que não vai mudar. Depois, você vai inserir o parâmetro da data, que vai mudar. E o final do link. Então, são várias linhas que você vai adicionar aqui. Ó. Então veja que o link tem esse formato aqui, né? HTTP, query, finance, tá, barra download, barra, ó, aqui entrou meu parâmetro, tá vendo? Então a partir daqui eu preciso inserir um passo ali, que é esse parâmetro que eu chamei de empresa. Então daqui para frente eu vou cortar isso aqui, vou dar um Ctrl X, vou adicionar uma parte, colar aqui, olha lá. E esse empretr4.sl eu vou deletar, porque já está aqui ó, o parâmetro empresa, que esse é o valor dinâmico que vai mudar. E aí ele continua o link, ó, continua o link. Interrogação, período 1 é estático, período 2, opa, mais um parâmetro aqui, ó. Eu vou cortar o resto desse link aqui, dar um Ctrl X, vou adicionar uma parte, qual parâmetro? Hoje, né, nós criamos. E a última parte vai ser o resto do link, só que eu preciso tirar esse número inicial aqui. Tá? Então eu vou dar uma pausa só para você entender. Nós criamos esses passos aqui para quê? Para mostrar para o Power BI que eu quero me conectar. Não é um link fixo, estático. Não. Tem trechos desse link que é estático e tem trechos que vão ser dinâmicos. Que eu vou falar para você que é para Petrobras, que é para Azul, agora é para Arezzo, agora é para não sei o quê. E a data de hoje vai mudar. Hoje é 28 de junho, amanhã vai ser 29 de junho. Então você insere esse espaço e esse link vai ser dinâmico. Cada dia, cada empresa vai mudar esse link. Então é isso que você está fazendo aqui ao inserir esse espaço. Tá? Vou dar um OK. Então se você digitou tudo direitinho e cortou só o que tinha que cortar no lugar certo, é para dar certo. Ele vai puxar lá então, no meu caso, o parâmetro que eu criei aqui era azul 4, ó, do lado esquerdo. E a data de hoje, então é isso que ele está mostrando na tela aqui. O preço das ações da Azul até a data de hoje. Né? Então puxou a informação que eu quero, beleza. Cliquei em OK. Né? Então, eu vou mudar o nome dessa
dessa tabela aqui para Yahoo. Então, aí eu sei do que se trata. Tá? E veja que assim, dentro do Power Query, né, quando nós adicionamos uma coluna, mudamos uma fonte de dados, tudo que a gente faz, aqui do lado direito ele vai adicionando etapas. Né? Então eu vejo que a primeira etapa aqui é a fonte dos dados. Olha lá. Onde que ele se conectou. Se eu abrir aqui, ele mostra para mim. Olha lá. Tem toda uma lógica, né, um código por trás, e ele vai criando essas etapas para mim. Então veja, ele criou uma conexão aqui no site. HTTPS, blá, blá, e empresa. Ó, esse é o meu parâmetro que eu enfiei aqui dentro. Mais um trechinho vermelho aqui que é fixo. Ó, outro parâmetro que eu inseri. Tá? Ele vai criando esses passos aqui. Né? E se eu clicar com o botão direito aqui nessa tabela, ó, clicar aqui em editor avançado, ó, ele mostra para mim todo o código, que é a linguagem M, que é chamada, né, dentro do Power Query aqui, todo o código que foi criado para chegar no ponto onde chegou. Né? O meu link lá e tudo mais. Se eu adicionar coluna, excluir, tá tudo aqui dentro. Tá? Então por que eu estou falando isso? Porque agora a gente vai criar o que o Power Query chama de uma função personalizada. Então essa função, ela copia a lista de passos que você criou para chegar aqui, e aí você pode aplicar esses passos em uma outra coluna. É isso que nós vamos fazer. Então eu me conectei ao Yahoo Finanças, com esse parâmetro de empresa, com esse parâmetro de dados de hoje, quero criar uma função, o código para chegar nesse ponto. Então, para fazer isso, ó, vou clicar com o botão direito aqui no Yahoo, ó, criar função, nome da função, Yahoo Finanças. Vou dar um OK. Olha lá. E aí ele criou, veja, tem um FX aqui, ó. O que é isso aqui? Uma funçãozinha, né? E aqui tem todo o código dessa função, ó lá. Ele invocou os parâmetros empresa, hoje, conectou com esse link, já inseriu. Então você não precisa se preocupar em saber a linguagem M, né? Você não precisa digitar isso, mas ao criar aquele espaço é isso que ele fez. Ele criou o código para você e criou uma função, agora você pode invocar essa função para outras tabelas que você quiser. Tá? Então é isso que nós vamos fazer agora. Né? Eu vou vir aqui agora na minha tabela de ações, ó, que é a minha listinha lá, então a gente vai pôr tudo isso junto agora. Né? Tudo que a gente criou até aqui, agora a gente vai pôr tudo junto e criar essa tabela para conectar com o Yahoo Finanças. Então eu tenho a tabelinha aqui com a lista de ações. Primeira coisa, eu vou adicionar uma coluna com a data de hoje. Então eu vou vir aqui, ó, adicionar coluna, vou puxar uma coluna personalizada. Como que é o nome aqui? Ó? Vou chamar de hoje. Ops, hoje. E eu vou invocar quem? Vou chamar quem? Ó? Essa tabela aqui chamada data de hoje. Ó. Data de... Ela já puxa. Dou um tabzinho e dou um OK. Ele pede aqui, às vezes ele dá essa mensagem, né? Porque como eu estou me conectando numa página web, ele se preocupa com a privacidade dos dados. Né? Então eu preciso aprovar aqui ele se conectar. Vou clicar nesse botão aqui, ignorar verificações. Confio no site. Então dou um OK. E aí ele adicionou uma tabela aqui, uma coluna aqui do meu lado direito, né? Que ele está trazendo dessa tabela aqui que lembra que a gente conectou lá na página web, que é uma tabela de uma célula só, né? Mas ele adicionou aqui e para expandir isso eu clico nesse botãozinho direito aqui, ó, no cabeçalho. Eu vou expandir, como só tem uma coluna, uma célula, então dou um OK, é a data de hoje, ó. Ele até renomeou aqui para tabela hoje, coluna hoje, né? Eu vou renomear isso aqui, ó, para hoje. Ó. E eu preciso mudar o formato desse número aqui para um formato de texto. É importante fazer isso. Porque lembra, esse número aqui vai entrar lá no meu parâmetro do link, né? Então tem que ser um formato de texto. Então eu preciso adicionar essa coluna. Lembra do passo a passo. Tem que adicionar essa coluna aqui para funcionar agora, na hora que eu for invocar essa função personalizada. É o que a gente vai fazer aqui agora. Então eu quero que para cada uma dessas empresas, para cada uma dessas datas, que hoje é a mesma, né? Ele puxe lá as informações do Yahoo Finanças, que são essas informações aqui. Ó. Data, qual o valor de abertura, o valor mais alto, baixo, quanto que fechou a ação e o volume que foi trocado naquele dia. Então eu vou fazer isso aqui. Ó. Na tabela de ações, ó, vou vir aqui, aba adicionar coluna, invocar função personalizada. Então eu vou mandar na lista de passos que eu já fiz até aqui, agora insere aquela lista de passos lá para se conectar que eu já criei. Então o nome dessa coluna vai ser Yahoo. Vou selecionar a função, e aí que está o pulo do gato. Ó. Eu vou falar pro Power BI, né, pro Power Query aqui, quais são os parâmetros que eu vou ter utilizado. Para essa função Yahoo Finanças, eu preciso de dois parâmetros. Primeiro, qual que é a empresa? Então a empresa, se eu olhar na minha coluna aqui, ó, a empresa que eu vou mudar dinâmico é essa coluna chamada ticker. Olha lá.
E para a data de hoje, eu posso dar a opção de valor fixo ou o nome da coluna também, ó. Que no meu caso é, essa data de hoje. Ó. Então eu estou invocando a função que exige dois parâmetros. Esses parâmetros têm que estar aqui nessa tabela. Por isso que a gente puxou aqui essa coluna com a data de hoje. Então esses são valores dinâmicos que vão mudar. Cada linha aqui tem um valor de empresa diferente. Vou dar um OK. Ah, ele criou essa coluna aqui, que é uma tabela que eu consigo expandir. Tem mais dados escondidos ali dentro. Ó. Clico no botãozinho expandir. Eu posso selecionar quais colunas eu quero trazer. Posso trazer todas ou algumas. Eu vou trazer todas. Todas elas me interessam. Então vou dar um OK. Olha lá que bonito. Então, se eu descer a barra de rolagem, ó, eu vejo que ele trouxe todas as datas que tinha naquela tabela. Ó, 2020, 2021 e assim por diante, né? E, enfim, agora criou uma tabela com milhares de linhas aqui agora, porque tem todas as datas, todas as empresas lá, que era uma lista de 6, 7 empresas só, mas está tudo aqui. E só uma coisa que eu esqueci de fazer, né? Veja que ele traz o nome da função, ponto, o nome da coluna, né? yahoo.date, yahoo.open. Essa é uma função que eu devia ter selecionado na hora que eu invoquei a função personalizada. Né? Eu posso fazer isso simplesmente clicando aqui no Yahoo expandido. Clico no xizinho aqui, eu quero eliminar aquele passo, ele volta para o passo anterior, e eu clico aqui em expandir novamente, ó. Ao selecionar todas as colunas, ó, eu desligo essa opção aqui, ó, usar o nome da coluna original como prefixo, não quero. Dou um OK. E aí? Data, abertura, raio, eu posso renomear essas colunas aqui como eu queira, né? Então, veja que do lado esquerdo está tudo aquilo que nós criamos para chegar nesse ponto e pôr tudo junto. Então, foi feito, né? Está criada essa conexão. Então, amanhã, quando eu entrar aqui e eu der um atualizar dados, o que ele vai fazer? Ele vai atualizar essa conexão aqui, ó. Ele vai entrar lá no site Apple Converter, vai puxar qual que é o número que está hoje e vai alterar esse número aqui. Se eu for lá na minha tabela do Excel, lá que tem a lista de empresas, e adicionar empresas, ele vai puxar para as novas empresas também. Vamos testar isso? Vou vir aqui página inicial, ó, fechar e aplicar. Então, voltando para o Power BI mesmo, né, veja que a mágica que a gente fez nos bastidores. Né? E agora aqui eu criei bem simples aqui, só um filtro com o nome das empresas, a lista de empresas que nós adicionamos lá, e um gráfico de linha, né, como a gente vê no mercado de ações aí, né. Então, se eu selecionar empresas diferentes, ele mostra como é que essas empresas se comportaram. A Azul, por exemplo, ó, veio o Covid, ó, despencou o valor da ação, o pessoal parou de viajar, né, a demanda caiu pra caramba, deram uma recuperada quando veio a vacina e tudo mais, deu uma outra caída e, enfim, voltou a subir. Então você consegue ver aqui e acompanhar o mercado de ações. Veja que a última data que tem aqui, ó, 29 de junho, né, que é a data de hoje, que ele puxou. Né? E isso está de forma dinâmica. Ele criou a conexão e todas as empresas aqui ele puxa. Né? Então vamos fazer só um teste. Né? Eu não consigo aqui avançar no tempo para amanhã atualizar e mostrar para vocês, mas vai funcionar, fica tranquilo. Mas eu quero adicionar aqui outras empresas para você ver que ele vai lá e puxa diretamente para mim. Então vou lá na meu arquivinho Excel lá, ó, empresa Ibovespa. Veja que não tem Petrobras aqui, por exemplo. Então vou adicionar aqui, ó, Petrobras. Ó. Petrobras. Tá? Adicionei um tickerzinho, uma empresa lá. Aí eu criei a forma no Excel aqui, né? Para adicionar o ponto .sa no final. Vou dar um salvar aqui, ó. S, fechei. E agora eu vou vir aqui e atualizar os dados, ó. E espera ver a mágica acontecer. Ele vai lá, pegar mais um ticker, criar uma nova conexão no Yahoo, voltar e trazer para mim aqui as informações da Petrobras. Olha lá, trouxe mesmo. Então, se eu aumentar aqui, deixa eu diminuir o tamanho desse gráfico um pouquinho. Olha lá, adicionou Petrobras à minha lista lá. Tá? E esse é um valor estático dele. Ele acabou de conectar com o Yahoo, trouxe as informações para mim históricas dos últimos 5 anos. E amanhã, se eu vier aqui, ele vai atualizar o valor do dia de hoje, né? Para todas essas empresas. Então, é assim que você consegue. Deixa eu aumentar minha imagem aqui, ó. Então veja que não tem segredo, né? É só você seguir o passo a passo direitinho que você consegue criar essa conexão com a Yahoo Finance e acompanhar aí o mercado de ações. Eu dei o exemplo aqui da Ibovespa, de .sa, né, as empresas brasileiras, mas você pode puxar informações da Apple, Google, que é o exemplo que eu tinha criado aqui com essa planilha bonitinha aqui, né? Essa já está mais finalizada. Ó. Muda a empresa, muda até o logo lá em cima lá. Então, essa planilha bonitinha aqui, eu vou disponibilizar para você, se você quiser adquirir ela, mas se não, você tem aqui nesse vídeo passo a passo
para você mesmo, né, criar a sua planilha, criar o seu passo a passo do zero. Então, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Não esquece de dar aquele joinha aqui embaixo, se inscrever no nosso canal, para a gente poder estar sempre trazendo conteúdo para vocês aqui. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários aqui, que a gente vai sempre estar acompanhando, respondendo, trazendo o melhor conteúdo para vocês aqui. Até a próxima!